ano? Em torno de 9 até 12 anos. Tá, beleza, então. Que cai exatamente dentro daqueles ciclos que a senhora me passou, 1 e 2, certo? Uhum. Então, eu iniciei aqui a gravação agora. Boa noite a todos. Nós hoje estamos recebendo com muita satisfação a agente Érica, da 27ª DP, a Delegacia de Polícia Civil, do Núcleo do Serviço de Atendimento à Mulher. Ela veio hoje nos dar uma palestra sobre violência, abuso infantil e alguns cuidados na internet, certo, gente? Isso. Em nome de todos que estão aqui, estamos com um quantitativo um pouco menor, devido a problemas técnicos, mas nós vamos estar repassando a gravação desse vídeo posteriormente para aqueles que não puderam nos assistir neste momento. Eu, em nome da 306 e dos alunos que estão aqui, gostaria demais de agradecer a sua presença, o tempo que a senhora está disponibilizando para nós aqui, para compartilhar o seu conhecimento, porque, como eu sempre enfatizo para os meus alunos, o tempo é a única coisa que a gente não consegue reaver de volta, né? Então, por isso que a gente deve valorizar muito o tempo que as pessoas dedicam em nos ofertar e em compartilhar o conhecimento. A gente, Érica, a palestra é toda sua, fique à vontade, qualquer coisa só pode chamar. E, meninos, ela vai estar falando, à medida que forem surgindo as dúvidas e perguntas, escrevam no chat, que depois eu leio para a gente, tá bom? E ela vai estar respondendo e sanando as dúvidas. Gente, toda sua, fique à vontade. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou a Érica, tá? Como o professor comentou. Eu sou agente de polícia, eu trabalho aqui no Recanto, tem quase 9 anos, tá? Então, eu tenho bastante tempo aqui. Boa noite, Pedro. E aí, eu trabalho, desde esse período que eu vim aqui para o Recanto, esses 8 anos e meio, eu trabalho com crimes que tem, são crimes sexuais que têm por vítima crianças e adolescentes, né? Então, eu já tenho uma experiência aí de alguns anos trabalhando com abuso sexual de criança e adolescente, tá? Aqui na sessão trabalha eu e mais 2 meninas, né? Atualmente uma delas está afastada, que ela ganhou nenê, então ela está nesse período de afastamento, e aí a gente só está com 2 pessoas, né? Eu e mais a minha parceira. O que aconteceu, gente? Nessa pandemia, assim, os casos de abuso de crianças e adolescentes aumentaram bastante, infelizmente. Eu ainda não consegui parar para fazer uma estatística, que isso normalmente eu costumo fazer no final do ano, mas a minha experiência já tá me demonstrando que os casos aumentaram bastante. Enquanto o ano passado a gente recebia, às vezes, 1, 2 denúncias na semana, agora a gente está recebendo pelo menos 2 na semana, né? Então, assim, e essas denúncias são de casos que estão acontecendo durante a pandemia e de casos que aconteceram no passado. Por quê? A gente tem notado que, com a presença das famílias mais próximas dessas crianças, as crianças acabaram relatando casos do passado, tá? E também, com a presença do abusador, que está mais, de forma assim, mais direta dentro de casa, ou às vezes porque não está trabalhando, ou porque perdeu o seu emprego, isso acaba despertando esse problema do abuso, né? Então, é um problema muito sério e a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o abuso, quais são as condutas abusivas e o que a gente deve fazer como pais e como crianças e adolescentes vítimas de alguma conduta abusiva, qual providência que a gente deve tomar e a quem a gente deve se socorrer.
Professor, eu tenho como apresentar aqui, né, uns slides? Sim, senhora. A senhora pode colocar aí para apresentar. Deixa eu ver aqui, uma janela, será? É isso, tá dando para ver? Tá aparecendo, sim. Eu consigo ver perfeitamente. Beleza, então. Então, como eu disse, a gente está aqui na delegacia do Recanto das Emas, a nossa delegacia é a 27ª Delegacia de Polícia, tá? O que acontece? Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender qual que é a diferença entre a polícia militar e a polícia civil. Então, gente, o que acontece? A polícia militar é aquela responsável pelo patrulhamento das ruas, né? Aquela polícia que vai estar ali fiscalizando as ruas, o trânsito, né? Que vai ser acionada se acontecer um acidente, se roubarem a casa de alguém, entendeu? É essa polícia que vai atuar aí nas ruas principalmente, né? Fazendo o patrulhamento básico mesmo. A Polícia Civil, que é aqui onde nós trabalhamos, na delegacia, a gente começa a trabalhar a partir do momento que o crime já aconteceu, né? Então, a Polícia Militar trabalha para que o crime não aconteça. E a gente trabalha depois que o crime aconteceu. E como é que nós trabalhamos? A gente trabalha investigando os crimes. Então, a gente precisa responder quando um crime acontece, a gente precisa responder a 3 perguntas. Que crime foi esse? Quem cometeu, né? Muitas vezes a gente tem que saber quando aconteceu, né? E onde aconteceu. Então, a gente tem que sempre responder essas 3 perguntas básicas, né? Que crime que aconteceu e quem cometeu esse crime, tá? Então, aqui, na Polícia Civil, na delegacia, a gente tem, nós somos mais ou menos uns 75 policiais, né? E aí, para quem se interessa em ser policial, a gente tem um cargo de investigador, que é o agente de polícia, é ele quem investiga o crime, que é o meu cargo, por exemplo. A gente tem o cargo de escrivão, que é a pessoa que vai cuidar da parte mais do processo, dessa papelada, entendeu? É tudo o escrivão que vai fazer, que vai digitar o depoimento, que vai organizar toda a papelada da investigação, tá bom? E a gente tem um delegado de polícia, que é ele que vai chefiar os agentes e os escrivães, né? Então, o que acontece? A gente aqui nessa delegacia, nós temos mais ou menos uns 75 policiais e a maioria são investigadores, né? Os agentes de polícia. Então, hoje, nessa noite, a gente vai falar, o tema da nossa palestra se chama Sexo Legal, tá? Mas não é um sexo assim, como a gente, né, como alguns de vocês já sabem, já conhecem. A gente vai falar, assim, sobre abuso sexual, sobre estupro de vulnerável e sobre falso estupro. Então, assim, muitas vezes a gente confunde esses termos, né? O que é abuso sexual, o que é estupro de vulnerável, né? Então, assim, na verdade, a gente pode usar os 2 termos para as mesmas coisas. Mas quando a gente fala de um abuso sexual, principalmente de criança, a gente está falando, assim, de um adulto, tá? Ou de um adolescente mais velho que essa criança, que usa essa criança para que quer namorar com essa criança, entendeu? Que gosta de namorar crianças, tá?
Isso seria o abuso sexual infantil, tá bom? Então, o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa que pratica o abuso, ele é normalmente uma pessoa da família, né? Porque é a pessoa que mais tem contato com essa criança ou com o adolescente, tá? Então, como que esse abusador age? Ele começa a ganhar a confiança dessa criança, ele se aproxima, ele está sempre por perto, ele dá presente, ele é uma pessoa legal, né? Ele sempre agrada as crianças, né? Então, normalmente, todos os nossos casos, a gente nota que a pessoa que abusou, ela era próxima dessa criança ou desse adolescente. Muitas vezes, o próprio pai biológico, tá? O padrasto, também temos casos do avô, do tio, de vizinhos, também é bastante comum, né? Então, a gente vê que são pessoas que frequentam ou que moram na casa dessa criança e desse adolescente, tá? Mas então, fica aquela dúvida, né? Muito se fala do estupro de vulnerável. O que será que é esse estupro de vulnerável? Ele é diferente do abuso sexual? Na verdade, ele é um pouco. O abuso sexual, a gente pode usar para essas duas palavras, tá? Abuso sexual, a gente pode usar de uma forma assim para todo ato que seja invasivo, sabe? Aquela passada de mão no bumbum da mulher, aquele beijo forçado, aquele passar a mão aqui nos seios, ou então passar a mão na área genital de um menino, de uma criança. Tudo isso é abuso sexual. Então, tanto uma criança quanto um adulto podem ser vítimas de abuso sexual. Então, abuso sexual são duas palavras que a gente usa de forma ampla, né? De forma assim geral, né? O estupro de vulnerável, quando a gente fala estupro de vulnerável, a gente está falando de um crime que está no Código Penal. E esse crime, ele tem uma pessoa certa para ser vítima, que a gente vai ver agora, ó. Então, a gente fala de estupro de vulnerável, mas o que é a pessoa vulnerável, né? O que significa essa palavra vulnerável? Vulnerável é uma pessoa que ela necessita de cuidados, ela ainda ela é uma pessoa frágil, delicada, que precisa de proteção, entendeu? Então, esse é mais ou menos o conceito de ser vulnerável, ou seja, você é uma pessoa que precisa de proteção, né? Se não te protegerem, pode acontecer algumas coisas com você, né? Então, a gente fala assim também, morador de rua é uma pessoa vulnerável? É sim. Por quê? Porque é uma pessoa que dorme na rua, que toma chuva, que toma frio, que passa fome, né? Então, esse conceito de vulnerável não tem só relação com a questão sexual. Vulnerável é toda pessoa que necessita de algum cuidado. Um cadeirante, por exemplo, é uma pessoa vulnerável. Mas o estupro de vulnerável, né, para a lei, toda pessoa menor de 14 anos é considerada vulnerável. Né? É vulnerável no seu aspecto sexual, né? Na sua sexualidade, nas suas relações de namoro. E o que isso quer dizer? Quer dizer que pessoas abaixo de 14 anos não podem namorar. São proibidas por lei de namorar.
Mas isso pode parecer um absurdo, né? Porque, assim, talvez vocês aí, meninos, meninas, conheçam várias pessoas com 13 anos que namoram. É verdade, mas é proibido, tá? Não é porque acontece que é permitido. Na verdade, não é permitido, né? Se esse fato vier a ser denunciado aqui na delegacia, a gente vai ter que investigar, né? Então, assim, a lei proíbe todo adolescente menor de 14 anos de namorar, tá? Então, para a lei, esse menor de 14 anos, ele é vulnerável. E por que ele é vulnerável? Porque a lei entende que a partir dos 14 anos, tanto os meninos quanto as meninas, pela cultura brasileira, já estão prontos para namorar, inclusive para ter uma relação sexual. Então, eles podem sair com outras pessoas, beijar na boca, né? Fazer um tantão de coisa, né? A partir dos 14 anos. Antes disso, não pode, tá? A lei estabeleceu assim, porque senão a gente tinha que ficar olhando e ia dar muito trabalho para a gente, assim, analisar se aquela menina, se aquele menino já era esperto o suficiente, já tinha conhecimento, e aí ia ficar aquela confusão, entendeu? Não dá assim para você analisar caso a caso, é muito difícil, né? Então, o que a lei fez? Falou assim, é 14 anos. Abaixo de 14 anos, não pode namorar, beleza? Então, acho que isso ficou bem claro, né? Abaixo de 14 anos, não pode namorar. Érica, desculpas por interromper, eu gostaria só de confirmar com a senhora em qual momento pode ser realizadas as perguntas, porque já tem algumas perguntas. Vamos ver, então. Amanda, Vitória, se você quiser realizar a sua pergunta, Érica pode responder agora. Amanda? Oi, professor. É que eu ia escrever no chat a pergunta. Pode falar. Eu queria saber, tipo, qual o caso que ela já denunciaram, né, que foi o mais grave de todos. Tipo, de todos esses anos da carreira dela, qual foi o mais grave? Quer responder agora, gente? Não, eu posso responder. Amanda, a gente já teve caso de 2 meninas gêmeas de 8 anos que eram abusadas pelo padrasto, né? Esse, para mim, assim, foi um caso bastante chocante mesmo, né? Mas muitas vezes o que me entristece é que muitas crianças são abusadas desde quando eram pequenininhas, tipo 7, 8 anos, e elas às vezes contam para os pais ou para a mãe, mas ninguém acaba acreditando nelas, né? Então isso também é uma situação bastante grave. Mas essa situação das meninas gêmeas que foram abusadas pelo padrasto, elas foram abusadas durante uns 3 anos, sabe? Então isso foi bem difícil, assim, sabe? Toda a família ficou muito chocada, né? Então, acho que eu lembro assim, mas eu considero como todo caso de abuso infantil como grave, muito grave, né? Mas, beleza, tem mais alguma pergunta ou a gente pode continuar? Pode continuar, gente. Eu vou pedir agora que escrevam as perguntas aqui no chat. À medida que a gente permitir, eu vou estar realizando as perguntas. Eu peço desculpas a gente, porque às vezes eles estão com a pergunta na cabeça e esquecem, né? Depois. Não, Mas muito tá obrigado certo. pela disposição. Muito obrigado mesmo. Sem problema. Vamos lá. Vamos ver se eu volto aqui, que aí eu não sei como que é. Deixa eu ver. Tá ainda apresentando? Tá passando a minha apresentação? É que eu não consigo voltar para ela. A senhora pode dar um Alt Tab. Alt Tab. Peraí.
Ah, beleza. Bom, então vamos lá, gente. Acho que ficou bem claro que os adolescentes só podem namorar a partir dos 14 anos. E a partir dos 14 anos, o que pode fazer? Bom, eu aconselho vocês seguirem o que os seus pais, né, o que o responsável legal por você determina, né? Porque, assim, cada família tem seus valores, tem seus princípios, tem família que são muito religiosas, aí querem que o adolescente ou a adolescente case sem namorar antes, né? Sem ter relação. Então, assim, eu sempre aconselho a seguir o que os pais determinam, né? Afinal, a gente vive com nossos pais, eu acho que a gente compartilha também muito do que eles pensam, então é legal a gente seguir os valores que a nossa família, que os nossos pais estão nos passando. Mas, pela lei, a partir de 14 anos, o adolescente já pode namorar. Então, por exemplo, se um pai ou uma mãe me procura se queixando que a filha deles teve relação sexual, por exemplo, de 14 anos, a menina com 14 anos saiu com um homem de 50 anos e teve relação sexual, entendeu? Se os pais me procurarem, a gente não vai poder fazer nada, porque não é a diferença de idade que conta, entendeu? É a idade do adolescente. Então, se o adolescente já tiver 14 anos, pode sair com quem quiser, com pessoas do mesmo sexo, com pessoas mais velhas, desde que o adolescente diga sim, entendeu? Aí já é uma questão que a família vai ter que enfrentar sozinha, sem a interferência policial, né? Porque a polícia, a lei, as leis, elas querem, como é que se diz? Elas não querem, assim, tirar a nossa liberdade, né? Embora muitas tirem, né? Mas, na verdade, ela tem a intenção de proteger. Então, se pela lei já se entende que um adolescente de 14 anos já tem uma certa maturidade para tomar algumas decisões, então, a partir desse momento, a polícia não pode atuar mais. A não ser que, claro, seja uma situação que o adolescente não quis e foi forçado a fazer esse ato, esse namoro, entendeu? Aí a gente está falando de um abuso sexual, de um estupro normal. Como aquele estupro do tarado de rua, que a mulher está passando à noite, o tarado pega ela numa rua escura e faz as coisas com ela, entendeu? Esse é um estupro normal, tá bom? Quando a gente fala de estupro de adolescente, é aquele que eu falei de menor de 14 anos. Então, eu queria que ficasse bem claro que mesmo se o menor de 14 anos quis namorar, quis ficar com a pessoa, mesmo assim é crime, entendeu? A lei entende que o menor de 14 anos é tipo inocente, né? E que ele não pode dizer sim, que ele não compreende direito as consequências de uma vida sexual. E acontece muito mesmo, gente. Tem 1 mês e meio, 2 meses mais ou menos, que eu atendi aqui uma adolescente de 13 anos grávida. Aí o que aconteceu? Um namoradinho dela tinha 18 anos, né? Ele vai responder por estupro de vulnerável. E olha só, o que é a pena aqui, ó? São 8 a 15 anos. É uma pena muito pesada. Por quê? O que fala a lei? Ter conjunção carnal. O que é conjunção carnal? Conjunção carnal é tipo a relação sexual mesmo, né? Fazer bebê, entendeu?
ou praticar outro ato libidinoso. O que é ato libidinoso? Porque a lei usa muitos termos técnicos, né? Esse ato libidinoso aqui é todo ato de namoro, tá? Então, beijar é ato libidinoso, passar a mão assim no corpo, beijar, passar a língua, né? Deixa eu ver o que eu posso mais. Mais assim, esses atos mais íntimos, mais próximos, assim, sabe? Né? Que não seja o ato de fazer o filho, né? Então, enfim, a verdade é que com menos de 14 anos não pode nem beijar na boca. Essa é que é a verdade. É porque, assim, muitas vezes os pais não denunciam. Mas se denunciarem, falarem, se chegar um pai aqui e trazer a filha, por exemplo, ou o filho também. Tipo assim, um menino de 13 anos beijou uma menina de 17. É crime? É crime, entendeu? A menina de 17 está cometendo estupro de vulnerável com um menino de 13. Então, a gente fica pensando que muitas vezes é só menina que é vítima desse crime. Mas não, meninos também são. O Gente, problema... só interrompendo, que essa é uma dúvida que mandaram aqui no privado, também é uma dúvida que eu tenho. No caso do ato libidinoso, se inclui também a exibição de conteúdo pornográfico ou de lascívia? Então, isso daí é tratado pela lei como pornografia infantil. E aí a gente vai tratar daqui a pouquinho. Aí eu explico esse tema. Eu digo assim, por exemplo, pegar e mandar um filme, às vezes os meninos estão conversando com algum adulto, um exemplo. Alguém manda um filme pornográfico que não contém crianças no vídeo. Também configura como ato libidinoso? Não. O ato libidinoso, ele tem que ter o toque, entendeu? Ele tem que ter a proximidade. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles têm vários crimes, que são vários crimes que prevêem essas condutas aí de vídeo, de foto, de pornografia, entendeu? Então, a gente tem que pensar muito no seguinte: o caso do estupro de vulnerável, ele tem que ter duas pessoas, tem que ter ali proximidade física, entendeu? Tem algumas situações de alguns juízes que, vamos supor, o cara pegou o WhatsApp da menina, tá conversando com ela e começa a fazer ameaça, assim, né? Estão fazendo chamada de vídeo, e aí ele começa a falar assim, agora você vai tirar a roupa e vai ficar, sei lá, balançando os peitos para eu ver, entendeu? Não está tendo proximidade, né? Está cada um num canto. Mas tem juízes que entendem como estupro de vulnerável, que ela está fazendo isso sob coação. Mas isso é uma coisa meio, assim, polêmica. No geral, a lei determina que tem uma proximidade física, tem que ter um contato físico, tá bom? E aí tem esses casos que juízes saem assim, julgando aí meio loucamente. Mas, no geral, a lei exige esse contato físico. Beleza? Bom, e aí, como eu estava falando, dessa menina que engravidou com 13 anos e o namorado dela já tinha 18, olha lá. Entendeu? Então, eles fizeram um filho, quer dizer, eles tiveram uma relação lá sexual, namoraram, né? Ela ficou grávida. E o que vai acontecer? A pena dele aqui, 8 a 15 anos, né? Ou seja, ela vai ter... o filho dela, infelizmente, talvez possa ficar com o pai preso, né? Então, é muito grave, gente, assim.
É muito grave mesmo. Às vezes a gente está gostando de alguém, né? Mas a gente ali com 13, 12 para 13 anos, às vezes a gente pode prejudicar essa pessoa, né? Então essa menina, ela namorava o rapaz, ela gostava dele, né? Mas olha aí, olha a situação agora, né? Tá lá na mão do juiz, ele não tá preso ainda não. Mas com essa pena aqui de 8 a 15 anos, né? Vamos supor que o juiz condene aqui, ó, 8 anos, entendeu? Ele vai ter que ficar preso pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. É muito tempo, né? Então, o que a gente aconselha, gente? Principalmente aí para os adolescentes mais velhos, não sei se é o caso, mas assim, vocês que têm irmãos, passar esse conselho aí para frente, né? E lembrar dele, né, quando vocês ficarem um pouquinho mais velhinhos. A gente tem que sempre saber a idade de quem a gente está ficando. Sempre, entendeu? Ah, se você não tem certeza, pergunta para uma amiga, pergunta para o professor, pergunta para qualquer pessoa, entendeu? Ou então, assim, faz uma brincadeira, tipo, deixa eu ver a foto da sua carteirinha, do seu RG, para você ter certeza de que a pessoa tem pelo menos 14 anos, né? Porque, olha, ficar igual esse rapaz aí, que saiu com a menina de 13 anos, engravidou, é difícil, né? E agora tá aí, ó, nessa situação. Acho que ele deveria ficar uns 10 anos, merecia 50 anos. Pois é, como é que o juiz vai dosar isso? Porque coloca aqui de 8, né, a 15 anos. O juiz vai dosar quantas vezes teve esse namoro, essa ficada, né? Se era autorizado pelos pais, se os pais conheciam o garoto, se não conheciam, o juiz leva tudo isso em consideração. Se é um pedófilo, assim, daqueles que tem foto de criança, daqueles bem pedófilo mesmo, que já abusou de várias crianças, aí o juiz coloca lá na pena máxima, 15 anos. E 15... Gente, eu peço novamente desculpas por interromper. A Amanda fez a pergunta, né? Mas isso foi com o consentimento da menina, mas ela deixou bem claro, né, Amanda? Com consentimento ou não, abaixo de 14 anos configura crime. Exatamente. Mas nesse caso foi com o consentimento da menina, sim, entendeu? Ela prestou depoimento aqui, ela falou que ela que quis namorar com o rapaz, não sei o quê, entendeu? Mas, enfim, é como o professor explicou, mesmo que a menina tenha dito sim, quis namorar, não pode. Não pode mesmo, tá? Gente, sua apresentação sumiu. Vamos ver o que aconteceu. Voltou? Voltou. Tá, obrigado, beleza. desculpa. Imagina. Gente, e tem outras situações também que a pessoa pode ser vulnerável. Lembra que pessoa vulnerável é aquela pessoa que precisa de cuidados, né? Então, por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem problemas mentais, uma pessoa bem com problema mental, daquelas que a gente fala que rasga dinheiro, né? Essa pessoa, mesmo sendo maior de 13 anos, tendo 14, 15, 20 anos, às vezes essa pessoa não tem maturidade, não tem responsabilidade, né? Então, essa pessoa também é vulnerável, tá? Por exemplo, hoje mesmo eu encerrei um caso de uma mocinha de 17 anos, ela estava na casa dela, e dormindo, aí um amigo do irmão dela foi lá e passou a mão na perereca dela, entendeu? E ela estava dormindo, né? O que aconteceu? Estupro de vulnerável, porque ela estava dormindo, né? Aqui, a lei fala aqui, ó, não pode oferecer resistência. Então, como ela estava dormindo, ela não podia se defender. É isso que significa um vulnerável também.
É que nem a pessoa que está muito bêbada, ela não sabe o que ela está fazendo, né? Ela também é vulnerável, tá? Então, se a gente vai ficar com uma pessoa que está muito bêbada, isso é problema. Você pode responder por um crime, tá? Bom, e aí, como a gente falou, tem esse termo estupro, que aí é aquela violência de rua, é aquele tarado à noite que pega uma mulher na rua, entendeu? Às vezes até o próprio marido que quer namorar com a mulher dele, que quer namorar com a esposa à força, né? Isso tudo é considerado estupro normal, tá bom? Tanto que a gente pode ver aqui, ó, que a pena é menor, é de 6 a 10 anos. Então, para criança e adolescente, que é o vulnerável, o crime é bem mais grave, né? Que é de 8 a 15, né? E esse daqui, que é o estupro normal, o de rua, de 6 a 10 anos, tá? Então, gente, toda vez que a gente for ficar com alguém, né, o que a gente precisa observar? Primeiro, quantos anos essa pessoa tem? Independente se for menino, menina, hoje a gente está assim, com mais certa liberdade das nossas orientações sexuais. Então, por exemplo, um menino de 15 anos vai ficar com outro menino de 13. Não pode. Não pode. Mesmo ele também sendo adolescente, tá? Ele vai preso se esse menino de 15 anos ficar com um menino de 13? Olha, ele pode ir preso lá nos centros de reabilitação para adolescente, tá? E aí pode ficar lá até 3 anos, né? Então, o adolescente, ele não cumpre pena de prisão, ele cumpre uma medida educativa. Mas, muitas vezes, o juiz, na verdade, deixa preso, tá? O adolescente não pode sair lá daquele lugar, né? Ele tem que ficar lá, mas ele vai estudar, ele vai fazer curso, mas, de qualquer maneira, é uma certa prisão, né? Você não pode sair daquele lugar. Tá bom? Gente, e assim, a gente tem muita diferença, assim, do pedófilo e do abusador. A gente fica, é pedófilo, fulano é pedófilo. Mas o que é? O que é isso? O que é esse pedófilo? O pedófilo, pessoal, assim, a pedofilia para a medicina, né, e para a psicologia, para a medicina, ela é considerada como se fosse uma doença, tá? Não tem aquele povo, assim, que tem, chama cleptomania, a pessoa que tem dinheiro, mas tem mania de pegar, de roubar, de furtar as coisas dos outros? Pois é, a pessoa é rica, mas ela sai pegando as coisas de todo mundo, porque é meio que doença. O pedófilo, tem vários pedófilos que eles são doentes. Porque, olha só, quando a gente começa a namorar, a gente está na nossa fase jovem para adulto. Não é normal a gente querer namorar com criança, né? E aquele namoro de criança, que às vezes a gente fala de escola, é aquele gostar, anda de mão dada, entendeu? Não é um negócio assim de fazer filho, né? Aquela coisa mais profunda, não, né? Esse namorico aí, isso a lei não se importa, esse namorinho de criança, que as crianças andam juntas na hora do recreio, isso não tem problema, tá bom? Agora, esse namoro, essa pessoa que só gosta de namorar com criança, que só acha bonito criança, que quer, tipo, casar com uma criança, tem umas loucuras assim, sabe? Tem gente que quer casar com criança, que quer, sabe, só quer namorar com criança. Esse, normalmente, é a pessoa doente. Porque a pessoa normal, ela vai querer namorar com alguém mais ou menos da idade dela, né? Então, eu tenho 40 anos, eu gosto de homens
de mais ou menos ali dos 35, 45 anos, entendeu? Eu não gosto de gente muito nova, né? Mas, enfim, tem algumas pessoas que têm esse desvio e que só gostam de crianças, tá? Tem mulher pedófila? Tem, mas é muito difícil, tá? Eu não sei dizer por que esse problema ataca a maioria dos homens. Aí a gente precisa pesquisar, de repente é até uma tarefa aí para vocês. Mas eu não sei dizer, eu posso até pesquisar depois, o professor também, mas a maioria desse problema acontece com homens, tá? Eu não estou sendo preconceituosa, não, mas é que 99% dos pedófilos que eu atendo aqui são homens, tá? Então, o pedófilo é aquela pessoa que tem um desejo pelo corpo infantil. Ele gosta, assim, ele acha bonito, ele tem desejo pela criança, ele quer namorar a criança. E o abusador? O abusador, ele nem sempre tem a doença. É tipo aquela pessoa bobeou, dançou, sabe? Tipo assim, a criança sentou no colo dele, ele vai lá e passa a mão. É tipo, entendeu? Ele namora, ele é casado, ele tem uma família, tudo, sabe? Mas ele não tem um desejo só por criança. Mas, tipo assim, a criança ou o adolescente ali deu bobeira, ele vai lá e abusa. Esse é a maioria dos casos que a gente tem aqui são dessas pessoas assim, sabe? Que são pessoas normais, não tem desvio, mas elas são abusadoras. É essa coisa aí, do bobeou, dançou. Bobeou, eu tô passando a mão, eu tô beijando, é esse tipo de gente. E a Amanda perguntou qual caso eu tive bem grave. Teve uns 5 anos, mais ou menos, a gente teve um caso de um pedófilo que ele abusou de 8 crianças. E esse pedófilo, ele era realmente um pedófilo doente, tá? Ele só tinha vontade de de beijar criança, né? E aí a gente encontrou fotos de criança pelada no celular dele, aquela coisa, sabe? Então, esse era o abusador clássico mesmo, sabe? O pedófilo, perdão. Gente. Oi. Eu peço licença novamente. Claro. Senhora. Eu recebi algumas mensagens de alguns pais que falaram que não... umas duas falaram que não entraram porque ficaram meio sem graça de assistir com as crianças do lado, mas eu acho que eu gostaria que a senhora enfatizasse que é importante, sim, este trabalho de conscientização, informação, até mesmo para a gente identificar, né, os possíveis pedófilos, abusadores, entre outros, não é? Professor, o que acontece? O abuso, ele acontece quando não se tem informação, entendeu? Quando você não tem informação, quando você não tem diálogo sobre esses aspectos sexuais com os seus filhos, o abuso vai acontecer. E aí a criança vai ficar envergonhada de contar para o pai, envergonhada de contar para a mãe, entendeu? Porque eu falo assim, o que eu falo para muitos pais? Olha, você, inclusive para amigas minhas, você nunca vai conseguir impedir que o seu filho seja abusado, porque você não está 24 horas com ele. Mas você pode impedir que ele seja abusado de forma constante. Uma criança bem instruída, né? Uma criança com quem se conversa bastante sobre esse assunto, se acontecer o abuso, é só uma vez. Eu tive um caso de uma menininha com 3 anos e meio. 3 anos e meio. Ela foi na casa do vizinho e o vizinho fez o quê? Chupou a perereca dela. Entendeu? E o que ela falou quando ela chegou em casa? Ela falou assim: mamãe,
o tio fulano limpou a minha perereca com a língua, né? E aí ela entendeu limpar porque toda vez o que a mamãe ou a vovó faziam lá? Era limpar. Aí ela achou que o tio fulano limpou lá com a língua, quando na verdade ele estava cometendo um abuso. A mãe ficou, porque a mãe sempre conversava com a criança, sempre falava para ela que só a vovó, só ela podia limpar lá. A criança falou imediatamente, a mãe registrou uma ocorrência, e o que aconteceu? Nós descobrimos mais outras 4 crianças que foram abusadas, a gente descobriu um monte de material pornográfico, e a gente descobriu também que 3 crianças no passado, 20 anos atrás, tinham sido abusadas por ele. Mas, como naquela época a lei exigia uma prova, tipo uma filmagem, uma testemunha que viu, então ele foi absolvido. O que acontece? O que esse exemplo mostra para a gente? Mostra que uma criança bem instruída, entendeu? Ela sempre vai relatar o abuso. Se a gente tiver vergonha de conversar com os nossos filhos sobre educação sexual, o abuso vai entrar, entendeu? Porque a criança, ela não conversa isso com os pais, ela não conversa isso com os primos, entendeu? Com quem que ela vai conversar? Né? Ela, sabe, se os pais ficarem com vergonha de conversar isso com os seus filhos, os filhos também, consequentemente, vão ter vergonha de contar isso para os pais, né? Se a mãe age de uma maneira assim, tudo é pecado, tudo é feio, não aparece sem roupa na frente do seu pai, que isso é coisa do capeta, isso é coisa feia, não sei o quê, entendeu? A criança sente, ela vai ficar com vergonha, ela vai achar que aquilo que ela está fazendo é feio, que ela não pode contar para a mãe, que a mãe vai falar, isso é feio, isso que você fez foi feio, entendeu? Então a gente tem que conversar sim, é muito importante. Olha, professor, onde não tem diálogo, o abuso entra. A gente, inclusive, por isso que eu agradeço demais a senhora estar reforçando esse ponto, né, de estar sendo trabalhada essa questão, está sendo orientando os pais, os alunos, né, porque como a senhora mesmo disse, né, o ato acontece quando não há informação, porque existe aquele princípio de inocência também da criança, né, porque às vezes a criança, aí o próprio abusador tem aquela mente maliciosa, né, de dizer assim, não, é uma brincadeira, vem cá brincar de cavalinho, aquela coisa, né, infelizmente, eu não gosto de comentar esse tipo de coisa, mas eu fui vítima disso com 11 anos de idade, por parte da minha prima, tinha 17, entendeu? Então, assim, eu passei por esse transtorno, graças a Deus não fiquei com nenhuma sequela, mas eu lembro das coisas que ela falava para mim, e a gente tem que ter muito cuidado, orientar bem mesmo, para que essas condutas maliciosas não venham ser utilizadas para atacar as nossas crianças que possuem, né, essa questão, esse princípio de inocência tão grande, e somente com o diálogo da família, da escola, que nós vamos poder coibir de maneira efetiva os abusos. Muito obrigado mesmo, gente, pelo esclarecimento. De nada, imagina. Vamos parar com essa vergonha, né, gente? Porque, assim, eu só entendo que seja uma vergonha. Eu acho que todos os pais querem proteger os seus filhos. Eu sei que é um assunto um pouco delicado. Então, vamos procurar um vídeo no YouTube para a gente conversar. Vamos procurar uma palestra, né? E vamos ser mais acolhedor com os nossos filhos e não ficar muito apontando o dedo, né? Isso é feio, isso é pecado. Pecado é quem está cometendo um abuso. A gente conversar com os nossos filhos sobre sexo não significa que eles vão sair fazendo as coisas, né? Não significa... Muito pelo contrário, professor, a gente nota que as famílias que não têm diálogo,
e que ficam muito reprimidos os adolescentes, aí é que os adolescentes fazem. Aí é que aprontam. Inclusive, a gente, é uma coisa bastante interessante, né? E quando eu fui procurar essa palestra, eu procurei uma pessoa especialista, né, especializada no assunto, porque muitas vezes, se a gente for trabalhar determinado assunto na sala, às vezes chega de uma determinada forma diferente, né, o aluno fala com o pai, aí o pai interpreta de uma outra forma. Então, é bom que esteja acontecendo esse diálogo online, que os pais estejam assistindo seus filhos, né? A palestra está sendo dada não é por qualquer pessoa, é por uma agente de polícia civil, né? É especializada neste assunto, né? Então, assim, qualquer dúvida que vocês tiverem, denúncia, né? Depois a gente vai estar disponibilizando, né, gente, o número, né, para a denúncia, do Disque Denúncia. Vocês podem estar fazendo uma denúncia ou tirando uma dúvida. É extremamente importante que haja esse diálogo, essa parceria entre polícia, escola e família para que as nossas crianças continuem sendo protegidas. Pode prosseguir. Essa parceria é fundamental mesmo, o senhor falou tudo. Bom, a gente vai falar um pouquinho, então, olha, da omissão de socorro, né? O que é omissão de socorro? É quando a pessoa, por exemplo, você é um tio de uma criança e você sabe que essa criança está sofrendo abuso. E você não comunica à autoridade policial, entendeu? Aí, você tem um crime que é a omissão de socorro, tá? Então, assim, se você sabe de uma situação de abuso, né, é obrigação sua vir relatar, seja a polícia, seja o conselho tutelar, entendeu? Senão você está cometendo um crime de omissão de socorro, tá bom? A gente vai conversar, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa pergunta aqui. Adolescente pode ser preso? Eu acho que eu já falei, né, uns minutos atrás, mas vamos supor que uma menina de 13 anos comece a namorar com um menino de 15, 16. E aí os pais venham fazer a denúncia, né? Esse adolescente pode ser preso? Olha, ele pode cumprir essa medida que a gente chama de medida social educativa, a medida socioeducativa. A bem da verdade, aqui, ó, como mostra a figurinha, né, fica detido, né? A pessoa não pode sair, o adolescente não pode sair de lá, né? É uma medida socioeducativa, tem escola, tem cursos, mas não pode sair. Então, assim, o termo não é preso, mas na prática é preso, entendeu? É mais ou menos isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre crimes de internet, né? Gente, a internet está aí, a gente está usando, abusando. Eu sei que muitos dos meninos que estão aqui nesse momento têm acesso a celular, muitos têm o seu próprio celular, muitos pegam dos pais, ou então pegam de um irmão mais velho, né? Então, assim, hoje todo mundo, se não tem celular, pelo menos tem o acesso a um celular, a um computador, né? Está todo mundo conectado. Só que a vida moderna, ela trouxe também alguns problemas para a gente, né? A gente vai mostrar umas fotos aqui, né? Que são os famosos nudes, né? São as fotos de pessoas sem roupa, né? Então, tipo essas daqui, mostrando as partes, né? Mostrando aqui a parte dos seios, né? Eu sei que acontece muito desse tipo de foto, muito. E o pessoal fala de esparrar, né? Por exemplo, uma menina da escola tirou uma foto, tipo igual essa daqui, no espelho, assim, ó, né? E aí passou para um namoradinho, para um ficante, e aí esse ficante espalhou para a escola inteira. O que acontece? Isso é crime? É.
É crime, gente. E é um crime pesadinho, viu? É um crime que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O Estatuto da Criança e do Adolescente quis cuidar dessa parte de pornografia infantil. Então, olha só, esse artigo aqui, ó, ele fala oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar, por qualquer meio de informática, telemática, fotografia, vídeo ou outro registro que tenha cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente. Então, a pena é de 3 a 6 anos, tá? O que é criança para o Estatuto da Criança e do Adolescente? Criança é menor de 12 anos, tá? Criança, então, é menor de 12 anos para o Estatuto da Criança e do Adolescente. E adolescente é de 12 até 18 anos. Não, perdão, até 17, né? Então, é o adolescente até 17, até menor de 18 anos, né? Quando tem 17 anos, vai fazer 18, ainda é o adolescente. Então, o que a lei proíbe? Qualquer foto, publicação, envio de qualquer foto que tenha criança ou adolescente nessa situação aqui, ó. Isso aqui é uma foto pornográfica. Toda foto que mostra nossas partes íntimas, ela é de cunho pornográfico, tá bom? Então, por exemplo, vocês, meninos, recebem uma foto de uma colega da escola que vocês sabem que tem 15 anos de idade. Uma foto que mostra os peitos dela. Gente, isso tem que ser apagado do seu celular, né? Você não pode enviar para outra pessoa essa foto porque você está cometendo um crime, entendeu? Então, se você receber essa foto, muitas vezes a gente não tem como controlar, porque as fotos vão chegando, né? Mas quando você olha e fala, putz, é a menina do 9º ano, nossa, eu conheço ela. Você tem que apagar isso na hora. Não pode ficar isso no seu celular, né? Porque, inclusive, a lei também fala em você manter isso no seu celular. Fala, ó, adquirir, possuir, armazenar, que é tipo guardar, né? A fotografia ou vídeo de sexo ou pornográfica de criança e adolescente. Ó, a pena é de 1 a 4 anos. Então, vamos supor, você, um garoto de 17 anos, está namorando uma menina de 15. Pode, porque todos são já, tem mais de 14 anos, então pode namorar. Mas aí essa menina vai lá e te manda uma foto dela, assim, sei lá, com as partes íntimas aparecendo. Você pode guardar essa foto? Não pode. Se a polícia pegar o seu celular e achar essa foto, no caso do adolescente, né, vai ser encaminhado para delegacia da criança e do adolescente, pode ficar detido lá. E se for já um rapaz de 18 anos, também pode ficar preso, entendeu? Gente... Oi, pois não. Perdão, incomodar novamente, interromper. Não, sem problema. Uma pergunta da aluna Kaline, se uma criança de 13 anos abusar de outra mais nova, o que acontece? Muito interessante essa pergunta, porque é muito interessante. E eu já tive um caso assim, professor, de uma menina que ficou com um menino de 13 anos. Os dois tinham 13 anos, tá? E aí, o que vai acontecer? Como os dois tinham 13 anos, eles... E assim, a lei não fala que é só menina que é vítima, tá? Tanto menina quanto menino podem ser vítimas, tá bom? Então, o que vai acontecer? Um vai ser vítima e autor um do outro, entendeu? Então, ela vai ser vítima dele e ela vai ser vítima dele e a autora também, e ele também, sabe? Um vai ser vítima e autor ao mesmo tempo.
É louco, né? Mas é essa solução que a lei dá, né? Então, os dois vão responder, né? Mesmo que eles queiram ter ficado, eles vão responder no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Gente, eu tenho uma dúvida justamente com relação a isso. No caso, os pais dessas crianças, porque a lei entende que configura uma espécie de abandono, de responsabilidade por parte da família. Como que a lei vê isso? A família é chamada, é orientada? Como que faz? Professor, assim, olha, acho que se a gente pensar assim, vamos supor, de uma família que autorizou, a mãe autorizou a menina de 13 anos, essa menina que engravidou de 13 anos, só a situação perfeita. A mãe sabia do namoro. A mãe não sabia que eles estavam já namorando como adultos, né? Achou que era um namoro assim, né? Um namoro leve, assim, mas na verdade eles já estavam fazendo coisa de gente grande. E aí o que aconteceu? A mãe sabia, né? A gente, se forçar aí uma situação, a gente pode até cair numa situação de omissão, né? O que é a omissão? É quando você tem o dever de agir, mas não age. Então, por exemplo, pai e mãe têm o dever de agir em prol do filho, né? Eles têm o dever. Então, por exemplo, você sabe que sua filha de 13 anos está namorando um cara de 20. Você teria o dever de agir, entendeu? De impedir esse namoro e de procurar a polícia. Mas a bem da verdade é que a gente não autua os pais, não faz nada assim contra eles, tá? Porque senão vamos prender pai aí a dar com pau, viu? Essa que é a verdade. Mas assim, ao pé da letra caberia uma punição, sim, porque o pai e a mãe eles têm dever de agir, tá? Às vezes, quando a situação é muito grave, por exemplo, a criança relata que está sendo abusada pelo padrasto. Aí ela manda uma mensagem, vamos supor que ela tem um celular e ela manda essa mensagem para a mãe. Aí a mãe não toma nenhuma providência. Aí, dali um ano, a tia dessa criança descobre que ela está sendo abusada, ela conta para a tia, e aí a gente acha essa mensagem no celular dessa criança, avisando a mãe. E a mãe, tipo, né, aquela coisa, cagou e andou, né, não estava nem aí. Aí o que a gente faz? Aí a gente, como é uma situação mais grave, assim, a gente normalmente responsabiliza, nesse caso, a mãe. Se for o pai também, eu estou dando um exemplo da mãe, mas pobre da mãe, né? Tem muito pai também que, né? Mas, enfim, às vezes a gente se depara com essas situações mesmo, de mães que não tomam uma atitude, né? Que preferem ficar do lado do companheiro, né? E aí, voltando lá para a nossa apresentação, então, gente, tem que ficar isso bem fixado aí com a gente, né? Essas fotos, toda foto que mostra parte íntima de menor de 18 anos, ela é considerada um crime. Você repassar essa foto, você ter essa foto no seu celular de menor de 18 anos, tá? Não precisa nem ser criança, é adolescente ou criança, né? Ela já é considerada um crime. Então, por exemplo, se a gente vai na casa, tem uma denúncia que o cara é pedófilo, a gente não encontra nada, mas encontra um celular com várias fotos de crianças peladas, entendeu? Já é crime. Ele pode nunca ter abusado de nenhuma criança, mas o fato dele ter essas fotos no celular dele já é um crime. A gente? Sim. A sua apresentação sumiu novamente. Tá. Mas também a gente já está terminando, acho que é o penúltimo slide. Quero só agradecer a presença da Antônia Célia, a nossa supervisora, que veio aqui acompanhar também a palestra aqui. Agradecer novamente a professora Andressa,
a professora Aurini, do 404, que está aqui também assistindo, agradecer aos alunos, agradecer a senhora, novamente, né? Uhum. E realmente a palestra está sendo muito interessante, bem explicativa, e como eu disse, depois eu vou estar disponibilizando, né, o vídeo para aqueles que não Sim. puderam estar aqui conosco hoje. Pode continuar. Ótimo, que bom. Bom, e aí, deixa eu ver. Bom, aí a gente fica falando muito da pornografia, né? Ah, mas só menina, só foto de menina. Não, gente, ó, foto de meninos também, viu? Né? Então, assim, tanto faz. A foto pode ser de menina, como pode ser de menino. Se for menor de 18 anos, é crime. A gente não pode ter essa foto no nosso aparelho celular, no nosso computador, e a gente não pode passar essa foto, tá? Bom, então, mas o que é foto pornográfica, né? Acho que eu já expliquei um pouquinho, mas é assim, uma criança beijando outra criança, uma criança dançando sem roupa, uma criança, dependendo como for, por exemplo, de biquíni não, tá? Porque biquíni é um traje de banho, é uma coisa que é aceita, né? Mas uma adolescente de lingerie pode ser foto pornográfica? Dependendo, se tiver numa pose sensual, assim, sabe? Aí pode ser sim, né? Aí as fotos a gente vai ter que analisar isso, aí a gente vai ter que analisar foto por foto. Mas se a foto mostrar alguma parte íntima, que é, né, vagina, pênis, seios das meninas, bumbum, já é considerada pornografia. E se tiver vídeo, então, também, tá? Mostrando parte íntima, mostrando, não sei, a adolescente beijando o outro, ou então fazendo coisas, né, mais assim, namorando, né, tendo relação sexual, tudo isso é considerado foto ou vídeo pornográfica, tá? E assim, vamos supor, mas foi a própria menina ou menino quem mandou a foto. Então, ela é criminosa? Não, tá? Aí, se foi a própria pessoa, por exemplo, vamos supor, eu tenho 15 anos, vamos fazer de conta que eu tenho 15 anos, e eu vou lá e mando para o grupo aí da escola minha foto peladora. Eu estou fazendo algum crime? Não. Mas quem ficar com a minha foto no telefone, ou quem ficar mandando essa foto para outros grupos, para outras pessoas, está cometendo crime. Entendeu? Então, é isso. Não importa se a adolescente ou o adolescente mandou a foto. Não importa. Você não pode ter essa foto. É o mesmo princípio, o mesmo princípio lá do menor, do vulnerável, né? Do menor de 14 anos. Não importa se o menor de 14 anos quis, tá? Pela lei, essa foto é proibida. Mesmo que o menor tenha mandado essa foto, você não pode ficar com ela, tá bom? Por que a lei não pensa nesses casos, tá? É porque a lei, ela é genérica mesmo, ela quer abranger tudo, assim, sabe? Essas exceções vão entrar aí no entendimento do juiz, né? E também porque, muitas vezes, por exemplo, a pessoa que está com essa foto pode forçar ou pode ameaçar a vítima. Fala que você que me mandou, entendeu? Fala que você que me deu a foto, né? Então, a lei já para não ter esse tipo de problema, já definiu que mesmo quando a vítima, quem manda essas fotos, ainda assim é crime, tá? Que é o mesmo que acontece com o adolescente de 13 anos, que
tem uma relação sexual ou que tem algum ato ali, fica com alguém, né? Mesmo que esse adolescente quis, ainda assim é crime. Gente, e a gente pode chegar aqui na polícia, por exemplo, eu tenho 20 anos e saí com um menino de 13. Eu posso chegar aqui na polícia e falar, eu não sabia que ele tinha 13 anos? Não posso. A gente não vai aceitar isso, entendeu? Não pode, não tem como você alegar que não sabia a idade do menor. Por quê? Porque senão é fácil, né? Senão vai ficar todo mundo falando, eu não sabia que ele era menor. Tá bom, você não sabia, então pronto, arquiva o caso. Não, não é isso, gente. Não pode alegar, tá? É a mesma coisa que você, sei lá, acha uma coisa perdida na rua, um notebook, e você pega para você. Não pode, entendeu? É a mesma coisa, você não pode sair pegando as coisas dos outros, assim. Você não pode, assim, matar alguém e falar assim, não sabia que era crime, não sabia que não podia, entendeu? Né? Então, assim, então é a mesma coisa, tá? Então não pode vir aqui falando, mas eu não sabia que ela tinha só 13 anos. Não dá, tá? Não tem essa desculpa, tá bom? Gente, eu acho que é isso, basicamente, acho que era isso que eu queria abordar. Se ficou alguma dúvida, a gente pode conversar agora, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Pode se manifestar agora. Bom, gente, eu acho que todas as dúvidas foram sanadas. Posteriormente, eu creio que no número que a senhora vai estar disponibilizando, acho que vão surgir algumas ligações, algumas críticas. Mariana Ferrer? Gente, isso é interessante. Aquela questão da comunicação de falso crime, né? Legal, legal. Gente, o caso da Mariana Ferrer, né? Assim, eu costumo dizer que é muito difícil a gente ficar dando opinião num caso que a gente não trabalhou. Vou falar um pouco do estupro culposo. Num caso que a gente não trabalhou e num caso que a gente não tem acesso aos autos. Mas eu vou explicar um pouquinho da minha experiência e por que da polêmica toda desse caso, né? O que aconteceu? A menina, essa Mariana, ela alegou, ela disse que ela foi dopada, tá bom? Que deram alguma coisa para ela e que ela meio que ficou grogue, não sabia o que estava fazendo. Gente, o que acontece? Quando você alega que você é dopado, você tem que ter alguma prova, né? Tem que ter. Seja um exame, ou seja, assim, várias testemunhas falando, nossa, realmente ela estava caindo pelos cantos, ela nem se aguentava. A gente perguntava, onde você está? Ela falava que estava num circo. Enfim, se tem assim, umas 5 pessoas falando, realmente ela estava ruim. Ou então tem uma filmagem dela lá, tipo, toda, dormindo, caída, assim, bem grogue. Aí, realmente, a gente nem precisa do laudo, né? Mas, é claro, é sempre bom fazer o exame. O exame, ele é feito por sangue e urina. E no sangue e na urina, dá para pegar se tem várias substâncias, drogas, remédio, álcool, dá para pegar várias coisas, tá? Aí, o que acontece? A Mariana, ela passou por exame, logo depois que ela foi na delegacia, no dia seguinte, acho. Na manhã seguinte, ela passou por exame. E os exames deram negativo. E, até o ponto que eu sei, algumas pessoas falaram que ela não estava inconsciente, que ela estava ok, que ela estava conversando. Inclusive, salvo engano, tem uma filmagem que ela sai da boate
vai até uma outra boate, falando no celular, andando de salto alto. Então, o que acontece, gente? Assim, ela alegou que estava dopada, mas a gente não tem provas de que ela estava dopada, né? O laudo não deu nada, nenhum elemento químico lá não apareceu. Algumas pessoas falaram que ela estava ok, e a filmagem não apareceu, ela caindo pelos cantos, sei lá, bem doida. Então, assim, não tinha prova desse estado dela, né? E aí, o que acontece? Sem essa prova, realmente não tem como você condenar alguém, tá? O que eu acho, Érica, acho que pode ter acontecido, Pode ter sido, de repente, uma situação de força, do cara ter forçado mesmo. Ah, agora você tá aqui agora você subiu aqui comigo, dá ou desce, entendeu? Né? Eu acho que ele pode ter forçado, sim, e ela ter ficado um pouco sem reação, né? Só que, se ela tivesse falado isso, olha, ele veio para cima de mim e eu na hora não falei não, eu fiquei paralisada, eu fiquei com medo, entendeu? Aí seria uma outra história, né? Agora, como ela falou que foi dopada, a gente precisa dessa prova de que ela estava realmente inconsciente. E essa prova não veio, né? O estupro culposo, eu não li a sentença, mas uma colega minha leu e falou que em nenhum momento foi falado em estupro culposo. A sentença foi. Exatamente isso que eu ia dizer, porque eu li a sentença, em nenhum momento citou-se esse termo, isso aí foi mais uma questão midiática, até lamentável que tenham feito isso, não exime, é claro, uma certa culpa do cidadão lá, até dos artifícios e dos elementos de agressividade do advogado de defesa, certo? Que foram bem constrangedores. E assim, só que assim, se enfatizou muito isso, e é por isso, pessoal, que a gente tem que ter muito cuidado com as questões das notícias falsas. A gente tem que ter cuidado, a gente tem que ler as coisas na íntegra. Não vamos ler só a chamada, eu já trabalhei isso muito com os meus alunos, não ler só a chamada da matéria, e sim ler a matéria de ponta a ponta, do começo ao fim. Porque às vezes lá na última linha tem uma colocação lá, explicando realmente o real teor daquela matéria. Aí, pode continuar, gente. Aí tem uma pergunta da aluna Kalinda Gabriele, quando a senhora concluir. Beleza. Então, o que acontece? Realmente não teve esse termo estupro culposo. O que o advogado quis dizer, que o juiz quis dizer, é que, na verdade, ele não teve aquela coisa de estuprar, sabe? De, pegar a força e não sei o quê, entendeu? Essa é a alegação do advogado. Agora, uma coisa a gente não pode passar a mão, que foi aquela audiência. Aquilo foi uma coisa horrível, aquilo foi constrangedor para a menina, né? Aquilo, um advogado não pode falar daquele jeito com uma vítima. Se ela tivesse com uma foto pelada no Instagram dela, o problema é dela, entendeu? Inclusive, profissionais do sexo, prostitutas, podem ser vítimas de violência sexual, sim, entendeu? Então, assim, não é o passado dela que vai desqualificar a situação de que ela foi vítima, né? Então, assim, gente, é essa situação que a gente tem que combater, essa violência que foi feita com ela na audiência. Isso é inadmissível, né? O advogado falar, eu não teria uma filha como você, não, sabe? Isso me envergonharia ter uma filha como você. Isso é uma humilhação, essa garota passou por uma humilhação, né? Agora, a questão realmente da discussão se houve estupro ou não, eu acho que a gente está aqui só especulando, né? Porque nós não somos, eu não fui a policial do caso, só estou dando uma opinião bem leiga mesmo, sabe? E a gente
só pode, né, fazer isso, mas enfim, mas vamos tentar fazer assim, baseado no máximo de conhecimento possível, como o professor falou. Aline, você pode fazer sua pergunta e a gente, para concluir, né, para não tomar muito seu tempo, eu queria que a senhora também falasse o que acontece, né, não só nesses casos de abuso, mas de qualquer outro tipo de denúncia falsa de crime, né, porque tem uma coisa que eu não trabalhei com os meninos esse ano e que eu vou trabalhar em breve, mas que eu já gostaria que a senhora adiantasse, é a questão dos trotes, né, das falsas comunicações de crime, porque é muito importante, porque às vezes superlotam o trabalho de vocês, né? Às vezes vocês deixam de estar atendendo uma demanda que é real, né? Que é verdadeira, que é urgente, para estar atendendo uma mentirinha, um trote, uma brincadeira de mau gosto. Kaline, você pode fazer a sua pergunta, em sequência ela vai estar respondendo o que eu perguntei, aí a gente vai estar encerrando, porque a gente já são 9 horas, né? Professor, a minha não é uma pergunta, na verdade. É um agradecimento por ela estar aqui falando essa coisa muito importante para nós. Eu tenho primos menores de idade e eu vou mandar compartilhar, né, essa coisa para eles já se prevenirem, né? Porque pode acontecer essas coisas para falar para o responsável. Exatamente, Kaline, tá super certa. Eu não sei qual é a idade desses seus primos, né? Mas tem uns meninos adolescentes que querem sair ficando com um monte de menina, né? E aí, problema. Se ficar com menina menor de 14 anos, vai dar problema. E aí, depois não adianta chorar. Porque o que acontece? Quando os pais vêm aqui, é igual essa menina de 13 anos que ficou grávida, fez a ocorrência. Depois a família do rapaz foi lá, procurou, falou que ia assumir o bebê, que ia dar toda assistência. Só que a partir do momento que faz a ocorrência aqui na polícia, não tem mais como tirar, né? Então tem que conversar muito com os outros adolescentes e falar, gente, vocês andam ficando aí com todo mundo, vocês estão sabendo com quem vocês estão ficando, qual é a idade com quem que vocês estão ficando, e alertar até as pessoas de 13 anos aí, vocês estão ficando com os outros aí, depois vocês colocam os outros em enrascada, colocam os outros na cadeia, né? Não que seja culpa da vítima, pelo amor de Deus, mas, poxa, às vezes a gente gosta daquele garoto, né? Mas a gente tem 13 anos, eu vou querer colocar aquele garoto num problema, né? Ou eu, como menino, colocar aquela garota num problema, né? Então, assim, vamos esperar um pouquinho, né? Vamos esperar a gente amadurecer, a gente ter que completar a idade que a lei acha que a lei permite que a gente possa estar se relacionando, né? E depois disso, conversar muito com os pais, sempre, né? Ter esse diálogo, né, de ter essa abertura com os nossos pais, porque no fim, quando a merda acontecer, são só eles que vão ajudar a gente. Os amigos, ó. Bom, eu vou só ler aqui, a gente, um minutinho. Telefone de contato, né, que a gente, Érica, colocou aqui, o 98 162 6161 ou 3207 8209. A professora Andressa, acho que tem alguma pergunta para fazer. Pode falar, professor. Você quer que vá aprender o morcego que entrou aí, professora? Pois é, entrou um morcego aqui dentro da minha casa, meu Deus. Mas não vem o caso. Eu queria agradecer muito, tá? Pela participação de todos, e claro, a sua participação, que foi mais importante, mas eu queria uma última pergunta, porque alguns pais vêm atrás de mim sobre, no caso, o que está acontecendo na internet, né? Como os meninos estão tendo muito acesso à internet, pode vir, no caso, o abuso no caso, por mensagem, fingir que é coleguinha, né? E, assim, conquistar a criança aos poucos. O que você tem, assim, a dizer para evitar esse tipo de situação para as crianças, no caso, né? Como é que o pai deve fazer? Proibir? Como é que ele pode agir? Andressa, o que acontece? Como é que eu vou te explicar?
O ideal é sempre que os pais tenham acesso a todos os dispositivos que os filhos usem. Eu acho que tem que ser muito negociado isso, sabe? Olha, filho, eu sei que você tem a sua individualidade, eu respeito isso, mas a gente tem um mundo aqui fora que pode ser muito ruim, e eu preciso, vez ou outra, estar dando uma checada no seu aparelho, ok? Né? Eu acho que tudo tem que ser negociado, tudo que é muito conversado, né? Olha, filho, você vai ganhar um celular, mas vez ou outra o papai e a mamãe vão querer dar uma olhada, tudo bem, né? Ou então começar a desconfiar, tá muito na madrugada, o pai passa perto, já começa a esconder o telefone, né? Eu sou sempre a favor de não usar da força, mas falar, filho, olha, me passa o seu telefone, porque eu sou seu pai, eu sou seu responsável e eu tenho que checar a sua segurança, né? Não precisa de briga, não precisa, né, de gritar, né? Tudo a gente tem que aprender a negociar com os adolescentes, né? Não vou passar. Não, então, olha só, fui eu quem te dei esse telefone, eu vou te tomar. Você não confia em mim, você não quer aceitar a minha autoridade de pai, de mãe, então não vai ter mais telefone, acabou, né? É isso que eu aconselho, que de vez em quando tem que dar uma checada sim, né? Claro, você não precisa, não aconselho também a fazer isso pelas costas, porque isso acaba quebrando o vínculo de confiança. Mas chegar e falar assim mesmo, né? Olha, eu sou sua mãe, eu sou seu pai, eu quero saber se está tudo ok, né? Se o seu uso da internet está sendo feito de uma forma segura, e eu quero dar uma olhada no seu telefone. Se o adolescente não concordar com essas regras, eu acho que o pai tem mais que tirar. Agora você vai usar o telefone só para a escola, pronto, acabou. Né? Só para as atividades escolares e acabou. Eu acho que isso tem que ser muito negociado e não só a favor de ser feito pelas costas do adolescente, né? Isso tem que ser, acho que, conversado diretamente. Agora, professora Andressa, a gente tem vários crimes assim que podem acontecer, mas a maioria envolve trocas de vídeos e de fotos, tá bom? Então, assim, porque eu não vou lembrar muito de cabeça, mas, por exemplo, se é adolescente e recebe uma foto de uma pessoa adulta, por exemplo, uma menina de 15 anos está conversando com um cara de 30 e ele manda foto pornô, foto dele com o pênis para fora. Isso é crime? Não, entendeu? Se fosse criança, ou seja, menor de 12 anos, seria crime. Mas como já é adolescente, não tem uma previsão de crime. Agora, é crime se ele pegar uma foto dela e ficar lá no celular dele, né? Ou então enviar essa foto dessa menina de 15 anos, essa foto pornográfica, para outras pessoas. Aí, assim, essas coisas de internet, realmente, elas têm bastante detalhezinhos, mas, basicamente, tem que envolver uma troca de fotos pornográficas, enfim. Se for só uma situação assim, um homem mais velho está tentando sair, marcar um encontro com a minha filha, isso é crime? Não, entendeu? Se ele não consumou nada, se ele não mandou fotos, se ele... Até então não é crime. O que a gente sugere é bloquear, né? E os pais sempre estarem de olho, sim, nos dispositivos que os filhos usam. A gente, então, para encerrar, eu vou ler aqui, né, que a senhora colocou que o atendimento do seu departamento, né? Isso. O atendimento presencial na delegacia ocorre todos os dias da semana, né? Das 13 horas, né? Ou seja, 1h da tarde até as 19, 7 horas da noite, certo? Exatamente. Então, eu gostaria, mais uma vez, de estar agradecendo a sua presença, de perdão pelo que excedeu, né? Eu achei que ia levar apenas 1 hora, mas o assunto é tão extenso e tão interessante, a palestra foi tão
fluida, né, que a gente acabou perdendo aqui a noção do tempo. Eu peço desculpas por ter ultrapassado o tempo que eu achei que a gente ia gastar, né? Agradecer a todos que estão aqui novamente, a minha supervisora, Antônia Célia, faz um café maravilhoso, a Andressa Silva, senhora, uma professora que está sempre aqui, minha parceira, sempre colaborando aqui com a participação dela e com os alunos dela, aos meus alunos, aos alunos da professora Andressa, a professora Aureni Rodrigues, do 404, está aqui assistindo também conosco, e é isso, pessoal, muito obrigado. E com certeza a gente, Érica, vai estar aqui conosco em outras oportunidades. Eu tenho certeza que ela tem muito para agregar para a gente de conhecimento. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos que. Obrigada, gente, pela escuta maravilhosa. E outras oportunidades virão para a gente conversar melhor. E quem quiser nos procurar aqui, eu estou na delegacia, tá bom? Se quiser conversar, tiver qualquer dúvida, né, tiver alguma coisa para contar, a gente está disponível aqui. Gente, só um segundo, eu lembrei daquele, eu não sei nem se eu podia falar, né, mas vocês estão com aquela questão de adoção de cartinha, se o pessoal quiser falar do projeto, às vezes alguma professora ou alguém quer adotar. É assim, o que acontece? Todo ano aqui na delegacia, a gente faz um Natal solidário, né? Então, a gente adota cartinhas das crianças, inclusive tem aqui, um monte de cartinha, né? E aí, a gente eu distribuo entre os colegas mesmo aqui da delegacia, né? E aí, cada um adota uma, duas cartinhas, enfim. E aí a gente tem muita cartinha sobrando, tem uma gaveta cheia de cartinhas sobrando, ó. Muitas que ainda não foram adotadas, né? Porque a gente recebeu esse ano muita cartinha mesmo, muita cartinha. Então, de repente, se alguém quiser passar aqui e adotar uma cartinha de uma criança carente, né? Vou até mostrar aqui, ó, a gente já está até aqui, olha, não sei se dá para ver os presentes, né? A gente já está até aqui recebendo os presentes dos colegas aqui, né? Então, no caso alguém queira adotar uma cartinha, pode ir pessoalmente na delegacia, neste horário que a senhora colocou, né, de 3 às 19, ou entrar pelo celular, né, pelo WhatsApp 981-626161. Feito? Isso, exatamente. Agora a gente não está recebendo mais cartinha, porque eu tenho muita cartinha aqui. Não, né? É mesmo a questão de adotar mesmo a cartinha para ajudar as crianças carentes. Ótimo, a gente tem muita cartinha sobrando aqui. Quem quiser adotar, tá bom? Joia. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, a todos muito obrigado. Está encerrada a palestra. Obrigado a todos. Obrigada, gente. Um abraço, viu? Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.